Novamente, a presidenta Dilma está sendo desrespeitada e agredida na sua condição de mulher. Uma ação grosseira, senhor presidente, com uma tatuagem ofensiva à dignidade feminina, tal qual o adesivo machista para tanque de gasolina feito meses atrás, veiculou nas redes sociais no final dessa semana. Esse ataque à Dilma não tem nada de crítica política, protesto oposicionista, liberdade de expressão. É crime e ofende a todas nós mulheres, independente de posição política. É a representação mais bruta, grotesca e animalesca que se pode ter. A ação masculina sobre a forma de violência sexual, acontecendo bem diante dos nossos olhos. Essa cultura do estupro, da subjugação, está tão presente em nossa sociedade que o tatuador responsável sequer questionou o pedido do cliente. Ao contrário, teve uma atitude passiva e simplesmente fez o desenho criminoso, sem tomar nenhuma postura de impedir a perpetuação dessa lógica perversa. É por isso, por essa permissividade, que temos meninas e mulheres sendo diariamente violentadas, invadidas, abusadas e mortas em nosso país, sem que haja a punição dos culpados. Pois há toda uma mentalidade de proteção masculina a homens que abusam de mulheres. Há uma impunidade crônica nos crimes de violência contra a mulher, como se a mulher fosse uma posse, a qual o homem pode ter acesso a qualquer momento. E o silêncio masculino os torna cúmplices da violência, inclusive das mortes, por não se importarem, não se posicionarem, não impedirem outros homens de praticarem a opressão. No Paraná, terceiro estado no ranking da violência contra a mulher, nós temos casos de sobra para atestar o que estou falando. Na última sexta-feira, foi o dia em que o assassinato de Raquel Genofre completou 7 anos sem solução. Raquel tinha 9 anos de idade quando sumiu na saída da escola e seu corpo foi encontrado dias depois dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba. Ela tinha sinais de violência sexual e estrangulamento. No entanto, nenhuma prova conclusiva para apontar o culpado foi encontrada. A investigação sobre a morte de Raquel foi cheia de erros, descuidos e imperícia. Tudo mal investigado, com uma série de exames de DNA que não deram em nada. Hoje em dia, nem mesmo a própria mãe da menina tem esperanças de encontrar o assassino e estuprador, mas sim pede por políticas públicas que protejam outras meninas de passarem pelo mesmo. Como Raquel, há inúmeros outros casos de violência contra meninas mal investigados e cheio de furos na história. É também o caso de Tainá, com diversas reviravoltas nas investigações. 4 jovens se entregaram e confessaram o crime. Depois, denunciaram que haviam sido torturados pela polícia, desviando o foco do estupro e assassinato. Houve troca de delegados, peritos responsáveis pela investigação, provas perdidas, indícios de manipulação nos testes de DNA. Primeiro, a polícia informou à imprensa que Tainá havia sido estuprada múltiplas vezes. Depois, voltaram atrás e disseram que não havia estupro. O caso está insolúvel até hoje. Raquel e Tainá são os casos que ficaram mais famosos, porque saíram diversas vezes na mídia. Mas temos inúmeras outras meninas mortas brutalmente violentadas, cujas investigações simplesmente não vão para a frente. A menina Giovana, morta em 4 Barras em 2006, aos 9 anos, também com investigações deficitárias, troca de delegados e sem solução. Sem solução também está o caso das irmãs Elizabeth e Cecília, mortas e violentadas em 1982 em Curitiba. Para ir à escola, elas precisavam cruzar um matagal entre a propriedade de seus avós e a rua. Foram encontradas mortas nesse matagal e não chegaram à aula naquele dia. A rua do homicídio até já recebeu o nome delas em homenagem, mas o crime já prescreveu e nenhum culpado foi apontado. Alessandra, 8 anos, desaparecida e encontrada morta em um matagal a 500 metros da casa onde morava na periferia de Castro. Estava com a boca cheia de terra. Ela sofreu violência sexual. Segundo testemunhas, tinha um corte na virilha, provocado quando o assassino cortou sua calcinha. Provavelmente foi morta e asfixiada com a terra que tinha na boca.
Júlia, 12 anos, morta em Londrina em 2014, no caminho da escola, cujo corpo foi encontrado no zoológico com a roupa rasgada, diversas facadas e indícios de estupro. São inúmeros casos, e eu relatei aqui apenas os casos de meninas que foram violentadas e assassinadas no meu estado, o estado do Paraná, e que nós não temos até hoje as investigações concluídas. Não estou falando aqui de outros casos, de mulheres mortas por seus maridos, por seus namorados, como recentemente aconteceu a Renata Mugiati, que foi morta pelo namorado e jogada pela janela do seu edifício. E o namorado tinha alegado que ela tinha se suicidado. É preciso levantar-se contra essas violências e impunidades, não apenas quando se chega a esses pontos críticos como estupro e assassinato, mas sim se posicionar diante das violências diárias que nós, mulheres, sofremos. Violência física, violência emocional, psicológica, patrimonial, social. Violências como essa que a presidenta Dilma sofreu. Se ficarmos passivos diante disso, seremos passivos diante de outras violências. Por isso, hoje, nós vamos ter, a partir de um programa feito pela Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, uma busca na rede de computadores para saber sobre ofensas que são feitas às mulheres, negros, índios, população LGBT. Não é possível que vivamos numa sociedade em que impere a intolerância, o abuso, a falta de respeito aos outros. A cultura do estupro, infelizmente, da violência contra a mulher, da pedofilia, do machismo, está entranhada em nossa sociedade. Os homens, mesmo que os que não são opressores, estão sentados em cima de privilégios históricos e sociais, que os deixam, em primeira instância, cegos para as injustiças que as mulheres sofrem todos os dias. Sabemos como é difícil, para quem sempre foi privilegiado, enxergar as dificuldades diárias de quem não tem privilégios. Não é dos homens que partirá o movimento para transformar a sociedade machista. Isso será mudado a partir da mão das mulheres. Precisamos mexer na história dessas meninas, acordar esse assunto, falar o que não foi dito, buscar os pontos falhos. Precisamos ter a coragem de puxar esse fio para ver aonde ele vai dar e quem são os culpados por esses crimes. Precisamos cobrar do Ministério Público e da Polícia Investigativa, assim como do Judiciário, forças-tarefas para esclarecer os casos e punir os culpados. O basta das mulheres ao machismo imperante no país já pode começar a ser visto nas inúmeras manifestações que tivemos nas ruas e nas redes sociais contra o assédio e contra a proposta da Câmara dos Deputados que querem retroagir nos direitos das mulheres que são vítimas de estupro. A ação contra o assédio teve início nas redes sociais após mensagens sexuais serem direcionadas no Twitter e no Facebook a uma menina de 12 anos chamada Valentina, participante do programa da TV MasterChef Júnior. Um verdadeiro absurdo. Em relação à Câmara dos Deputados, iniciou-se em várias caminhadas feministas pelo país, feitas contra o projeto de seu presidente, Eduardo Cunha, que limita o acesso da mulher estuprada ao aborto, uma garantia já estabelecida em lei. Aliás, pesquisas recentes nos dão conta do crescimento da violência contra as mulheres, principalmente as mulheres negras e as meninas. Tem aqui o avanço da formalização na divulgação dos casos também, mas muito mais do recuo que estamos tendo em nossa sociedade, posições conservadoras e machistas que temos visto inclusive no Parlamento brasileiro. Aumentou em 20% os homicídios de mulheres negras. Aliás, uma matéria veiculada na BBC Brasil mostra que o perfil das vítimas da violência são mulheres de 18 anos, negras e mortas dentro de casa. Tivemos uma ação importantíssima no debate sobre a violência contra a mulher, quando o Enem deste ano colocou-a como tema de sua redação. 7 milhões de jovens pensaram e escreveram sobre isso. Entretanto, tivemos reações críticas inimagináveis para os dias de hoje. Alegaram, inclusive, direcionamento ideológico por parte do MEC. É como se a violência contra a mulher não fosse fato real e corriqueiro em nossa sociedade, menos importante para os avanços do país. Sobrou até para Simone de Beauvoir.
Nós vamos resistir e avançar. Nós não tivemos e não temos medo, por isso chegamos até aqui. Nesse fim de semana, fizemos o lançamento em Curitiba da campanha Mais Mulheres na Política. Junto com a senadora Vanessa Graziotin, nossa procuradora da mulher aqui no Senado, a quem eu quero agradecer por estar conosco em Curitiba, com as nossas deputadas federais, Cristiane Yared, Leandre Dal Ponte, com deputadas estaduais e com a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, tivemos um evento bonito, com muitas mulheres unidas, engajadas e absolutamente focadas no objetivo de conquistar a igualdade de direitos e oportunidades, principalmente na política, mas também na sociedade, na dignidade, no respeito à condição feminina, nos salários, na representatividade em espaços de poder e decisão em geral. E com certeza de que o espaço que as mulheres merecem na sociedade não é nenhum milímetro menor do que o espaço dos homens. Na luta pela dignidade feminina, contra o assédio e retrocesso, por mais mulheres na política, pelo direito de amamentar em público, contra a violência e impunidade, preconceito e desrespeito, somos todas, Dilma, Raquel, Tainá, Giovana, Júlia, Elizabeth, Cecília, Alessandra, Valentina, Renata e tantas outras que não só paranaenses, como as que aqui relatei e citei, vítimas de intolerância e violência na nossa sociedade. É o hashtag mexeu com uma, mexeu com todas. Tenho o compromisso, através de meu mandato, de dar vozes às mulheres e meninas que não têm voz e fazer o possível para jogar luz nos casos ainda impunes em nossa sociedade. Quem tiver projeto, movimento, site aplicativo, denúncia ou iniciativa para combater a violência contra a mulher, vamos unir os esforços e trabalhar juntas. Sei que esse também é o propósito das outras senadoras aqui desta casa e que mais homens também possam unir-se a nós nesse propósito. Sei que o senador Paim tem tido uma conduta e uma ação importante neste caso, principalmente à frente da Comissão de Direitos Humanos, que tem se posicionado muito pelo direito das minorias, pelo direito das mulheres. Nós temos uma página ativa no Facebook, senador Paim, que recebe diariamente material, denúncias, posts esclarecedores sobre a situação da mulher. Chama-se É pela Dignidade Feminina. Todas as mulheres, todos os movimentos, todas as pessoas são bem-vindas e necessárias na luta contra a intolerância, a violência e o preconceito. Jamais teremos uma sociedade efetivamente democrática e respeitosa se metade da sua população não estiver efetivamente representada nas decisões de poder e nas decisões políticas do país. Por isso, senador Paim, é muito importante que nós estejamos unidos nessa luta e no enfrentamento contra a violência, a discriminação das mulheres, dos direitos humanos em nossa sociedade. Muito obrigada.